Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 5. Nós estamos numa série falando sobre a tentação de Jesus. Ontem nós falamos sobre o famoso texto, a famosa frase, nem só de pão viverá o homem. Hoje eu quero falar aqui em Lucas capítulo 4, verso 5, que é a segunda etapa da tentação de Jesus. Satanás faz uma nova proposta para ele. E eu tenho certeza que nos próximos minutos Deus vai falar contigo. Então fica aqui, vem com a gente. Você que é novo ou nova, se inscreve no canal e esteja conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Simbora, Lucas 4, verso 5, vai dizer assim, ó: o diabo o levou, ou seja, levou Jesus, a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Gente, a primeira tentação que Satanás faz para Jesus é uma tentação de uma demanda, digamos assim, pessoal. Jesus está com fome, 40 dias sem comer. Satanás chega para ele e faz uma proposta simples. Olha, pega essa pedra aqui, transforma em pão. Usa o teu poder que Deus deu para um propósito e sacia o teu desejo pessoal com esse poder. Essa proposta é muito sutil, né? E Jesus ele responde com uma das frases mais profundas de toda a Bíblia, na minha opinião, não sei se na sua também, que é justamente essa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pão, nessa época, era uma representação, um simbolismo, e até hoje é um simbolismo do nosso sustento diário. E quantas vezes nós estamos, alguns, literalmente, precisando de pão. Tem pessoas que estão passando fome no mundo. Mas talvez o seu pão não seja necessariamente o pão com a massa que você come durante o dia, um pão com manteiga, pão com ovos, um misto quente. Mas talvez o seu pão seja um remédio que você está precisando. É uma necessidade, uma demanda natural. Talvez o seu pão seja um recurso financeiro que você precisa. Tiago, eu preciso pagar aquele boleto, aquela parcela, aquela dívida. Eu não tenho. Ou também, às vezes, esse pão fala de uma fome que nós temos na alma. Quando você fica carente, quando você é abandonado, traído, quando você sofre um baque emocional, essa carência, tal qual a fome natural, pode te fazer perder um pouco o filtro. Sabe por quê? Quando a gente está com muita fome, a gente quer comer qualquer coisa que vem pela frente. A gente não pensa direito. E nesse afã, a gente pode comer besteira ou até mesmo comer algo envenenado. Nossa, estou com tanta fome que eu nem vi direito se prestava, se não prestava, se estava passada a validade ou não, sabia isso, aquilo, eu botei para dentro. Envenenou, morreu. Dessa mesma forma, muitas e muitas vezes, está carente emocionalmente, e essa carência emocional leva a gente a entrar em situações, em lugares que são muito perigosos. Lugares que podem envenenar a nossa alma, entende? Então a gente precisa ter cuidado, porque nesse momento de fome emocional, ou até mesmo de uma necessidade material, é essa frase que nos sustenta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Interessante que acho que Satanás deve ter percebido assim: olha, eu não vou conseguir tirar Jesus do propósito. Esse cara é diferente. Esse cara está num nível, né? É Jesus. E aí Satanás ele traz uma nova tentação que é mais sutil ainda. Pelo seguinte, deixa eu te ensinar um negócio. Quando Satanás não consegue te parar, ele tenta te desviar da rota. Quando Satanás não consegue te parar, ele tenta te desviar da rota, te tirar do caminho. Imagina que a vida, a existência, seja uma estrada. E você, como pessoa, é um carro. Então você está trafegando na jornada da vida, na estrada da vida. E digamos que você seja uma pessoa imparável mesmo. Tiago, eu vou para cima, eu enfrento, comigo não tem tempo ruim, eu nunca paro, eu sou mais que vencedor. Só que não adianta você ter muita velocidade se você não está na direção correta. Na verdade, se você estiver interessado,
se você estiver na direção errada, o mais interessado em te fazer avançar é Satanás. Isso aqui é muito forte. Você estiver na direção errada, o mais interessado em fazer você avançar é Satanás. Quanto mais velocidade e mais tempo você gasta na direção errada, maior o prejuízo. Então, muitas vezes, a gente pensa assim, ó, Satanás não me parou. Mas espera aí, para onde você está indo? Entende? Portanto, é muito importante saber que às vezes Satanás ele não consegue te parar. Quando ele não consegue te parar, ele tenta te desviar da rota. E é justamente o que ele propõe para Jesus nesse momento. Às vezes a gente entende mal a proposta que Satanás fez para Jesus. Parece algo simples de decidir aqui. Só que, pense o seguinte, Jesus ele está ali com um propósito. E ele está com o coração dele no reino do Pai, no reino de Deus. Ele tem uma missão nessa terra. Eu te pergunto, se Jesus tivesse poder e autoridade sobre todos os reinos do mundo, da forma que Satanás tinha, Jesus cumpriria a missão dele com mais facilidade ou menos facilidade? Não se assuste com a minha resposta. Jesus cumpriria a missão dele, talvez, com mais facilidade. Por que talvez? Eu quero trazer um raciocínio para você. Primeiro, raciocínio carnal. Imagina comigo que você tivesse todos os reinos desse mundo, exatamente hoje, exatamente agora. Você seria dono, digamos, de todas as redes sociais do mundo? Tem um lugar com maior potencial de influência de corações hoje que as redes sociais? Não tem. Se você é um artista famoso, se você é um jogador um jogador que tem muita influência, você consegue, às vezes, penetrar ao coração da sociedade, da sua cultura, mais do que as autoridades legais. Um Neymar da vida no Brasil, ele muitas vezes tem mais poder de influência do que uma autoridade legal, do que alguém que tem um cargo dentro do Estado, do governo do Brasil. Compreende? Mas digamos que, além das redes sociais, você está tendo todos os reinos do mundo, tá? Estou pensando com você o que são os reinos do século XXI. Redes sociais. O que são os reinos do século XXI? Dinheiro. Você seria dono de todos os bancos do mundo, dono de todos os ativos. Você seria dono de todas as construtoras de imóveis. Você seria o feitor de todas as legislações. As leis seriam feitas por você e para você. Você teria o judiciário de todos os países na mão. Você teria os líderes das nações em sua mão. E os poderes dos exércitos estariam contigo. Se alguém discordasse de você, você mandaria a polícia, mandaria o exército, qualquer coisa. Todos os poderes estão em sua mão exatamente agora. Aí digamos que alguém pense assim. Olha, Tiago, eu sei que tem muita gente ruim no mundo, mas se Deus me desse esse poder, se Deus me desse essa autoridade, ele ia ver o que ia fazer nessa terra. Eu ia pregar o evangelho, eu ia ajudar as pessoas, eu ia fazer o bem. Nessa hora, todo mundo tem boa intenção. E eu não nego, não. A intenção, de fato, inicialmente é boa. Mas sabe qual é a questão? Meu Deus, isso aqui é muito forte, viu? Não sei nem se você está entendendo o que eu quero falar aqui, mas isso aqui é muito forte. A questão é o seguinte. Sabe o que é que protege o teu coração contra as tentações do mundo? É o propósito. O que protege o teu coração contra as tentações do mundo é o propósito. O propósito de Deus não é só a finalidade, não é só o objetivo. O propósito de Deus também envolve os meios de Deus. Vou repetir para você. Os propósitos de Deus são que guardam o teu coração. O que são os propósitos de Deus, Thiago? Não é só o objetivo final, são também os meios. Então, digamos que o propósito de Deus é revelar Cristo para o mundo. O meio que ele propôs, pregação. Ir de pregar o evangelho para todo povo, tribo, língua, nação. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas digamos que eu chego para alguém, aponte uma arma, né? E fala assim, aceita Jesus, agora você vai morrer. Será que Deus quer isso da minha parte, do meu coração? Claro que não. Mas, Tiago, o propósito é a pessoa se converter. Se a pessoa se converter ali no medo, Tiago, é melhor do que ir para o inferno. Não é não. Não é não. Deus não está nesse negócio, entende? Estou te dando um exemplo claro para você entender que propósito não tem a ver só com finalidade, com objetivo. Tem a ver também com os meios. E tem uma frase que é terrível. É carnal e demoníaca, porém muito famosa, que diz assim: os fins
justificam os meios. Interessante, eu abri até um parêntese aqui, porque essa frase ela é comumente atribuída a Maquiavel. Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe, há muitos séculos atrás. Basicamente, esse livro, para quem nunca leu, é um livro até pequeno, recomendo você ler. É um livro que foi feito onde Maquiavel, que é um conselheiro real, ele está dando conselhos ali para um príncipe. Então, por isso que o nome do livro é O Príncipe, e Maquiavel nunca escreveu essa frase, os fins justificam os meios. O que essa frase significa é a síntese do pensamento de Maquiavel. Entende? Ele nunca disse essa frase, mas os estudiosos daquele livro sintetizaram alguns ensinamentos de Maquiavel nessa frase: os fins justificam os meios. E aí você vê pessoas correndo atrás de objetivos, como que eu posso colocar aqui? Objetivos legítimos de forma ilegítima. Pessoas correndo atrás de objetivos legítimos de forma ilegítima. Aí vamos lá. Nós estamos pensando aqui na mentalidade carnal. Seria mais fácil ou mais difícil para Jesus cumprir o propósito dele se ele tivesse todos os poderes e os reinos do mundo? Mentalidade carnal seria mais fácil. Agora, na mentalidade espiritual, seria mais difícil. Sabe por quê? Porque quando você escolhe meios diferentes do que o que Deus te propôs, você sai do propósito. E quando você sai do propósito, o teu coração fica descoberto. Sabe o que acontece com o coração descoberto? Ele fica viciado pelas coisas desse mundo. Um coração que está fora do propósito de Deus, ele fica viciado nas coisas desse mundo. É por isso que você vê muitas vezes pessoas começando a sua vida, começando a sua carreira, começando, enfim, vários projetos com o propósito mais nobre que você imaginar. O fulano de tal é incorrompível. Aí, de repente, ele começa ali a abrir mão de algumas coisas para ganhar lá na frente. Ele fala assim, não, os fins justificam os meios. Olha, eu estou fazendo isso aqui, estou fazendo essa negociata, estou fazendo esse caixa 2 aqui, estou fazendo esse esquema aqui, mas lá no final vai dar tudo certo. Vai ser para o seu bem, você vai ver, você vai imaginar. Tenho que fazer essas alianças, escudos aqui, mas e quando ele sai do propósito, o que acontece? Coração descoberto. Coração descoberto, vicia-se no pecado. Gente, o coração humano e o pecado é que nem um imã, tá? Ó, colado. No momento que você saiu do propósito, colado o imã. É muito importante você saber que a Jesus, para cumprir o propósito, era necessário passar pela cruz. Sabe o que o diabo ofereceu para Jesus? Um mundo e um reino de glória sem cruz. Satanás ofereceu para Jesus um mundo e um reino de glória sem cruz. Eu não quero me aprofundar nisso aqui agora porque não é o tema do devocional. Mas eu quero falar com você. Se você está aqui todo dia, eu tenho certeza que você minimamente presta atenção na nossa conversa e me leve em consideração. Cuidado com os evangelhos que estão sendo pregados por aí, que tentam tirar a cruz dos processos. Cuidado. Tem muita gente pregando evangelhos por aí que não tem cruz. Tiago, como assim? É o evangelho da graça? Está dizendo de modo nenhum. Eu sou do evangelho da graça, só existe o evangelho da graça. O que eu quero te dizer é que você precisa tomar cuidado com discursos triunfalistas. Discursos que são meramente massa de manobra, que te oferecem uma oportunidade para você cumprir o propósito do seu coração. Discursos que te atraem porque você vê Deus como um meio e não como um fim. A Bíblia fala que Deus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E com o máximo respeito ao talento artístico do meu conterrâneo Raul Seixas, mas em uma de suas canções ele fala que Deus é o princípio, o fim e o meio. A Bíblia fala que é só princípio e fim. Sabe por que Deus não é meio? E olha o perigo de ter Deus como meio. Quantas vezes nós temos Deus como meio? Deus é o meio para conquistar a minha bênção. Deus é o meio para conquistar o meu propósito. Deus é o meio. Gente, essa coisa é tão bizarra. É tão bizarra. Fala ou não fala? No Brasil hoje, em outros lugares do mundo também, se pesquisar em outros lugares do mundo também, mas no Brasil hoje, tem até grupos criminosos, traficantes, que se consideram traficantes evangélicos. Olha o nível que vai chegando a coisa. Entende?
Porque Deus é meio para o seu propósito pessoal. Deus é meio para o teu time vencer. Deus é meio para você matar o outro. Deus é meio para você se vingar, perdão. Deus é meio para você se enriquecer. Deus é meio para tudo. Deus tem sido usado como um instrumento para um discurso que é meramente pessoal. Satanás ofereceu para Jesus e continua oferecendo para nós hoje a proposta de um evangelho sem cruz. Olha, se você só me adorar aqui, ó, não vai doer. Não vai ser demorado. Não vai lhe custar nada. Só se prostra e me adora aqui. Num passe de mágica, todos os reinos são seus. A grande maioria de nós se prostraria, adoraria e ainda ia dizer que foi por uma boa causa. Cuidado, porque de boas intenções, de boas causas, ele está cheio. Mas terminando aqui esse devocional, gente, eu sei que Deus está falando aos nossos corações. É interessante que eu vou para um lugar mais profundo ainda, porque muitos de nós ainda caminhamos, quando recebemos a tentação, muitos de nós ainda caminhamos numa ideia muito rasa. De vez em quando ainda pode servir num momento ou outro ali na sua caminhada bem rasa com Deus, mas o Senhor quer te levar para profundidade, amém? Você crê nisso? Muitos de nós, quando recebemos uma tentação, a gente ainda costuma colocar na balança. O que é que eu vou ganhar, o que eu vou perder? A gente coloca na balança, ó, tentação, pecado, vou sofrer uma punição aqui, mas também vai ser uma coisa boa, hein? Tentação, aí você vê, não, a promessa é de Deus, mas eu vou para o céu, vou para o inferno, vou perder a bênção, meu Deus, vou ficar triste, vou ficar feliz. A gente tenta colocar na balança a oferta do pecado. E isso é uma coisa rasa. Quando você vai para a profundidade, você quer ir para a profundidade com Deus, note que Jesus não fica avaliando. A única coisa que Jesus avalia não é o peso da proposta, a única coisa que Jesus avalia é: essa proposta casa com os princípios de Deus, sim ou não? Entende? Ele fala assim, ó, versículo 6, perdão, versículo 8. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Jesus não negociou com Satanás, que é algo que infelizmente nós fazemos de modo equivocado, sem perceber muitas vezes. A gente negocia com Satanás. A gente negocia com a tentação. A gente negocia com, com as propostas. Muitas vezes, em nosso coração, a gente quer saber de Deus. Deus, qual é o mínimo, qual é a linha, o limiar ali, o máximo que eu posso pecar sem ir para o inferno? E fica aquela vida, ora cá, ora lá, faz, não faz, vive, não vive, crê, não crê, sente, não sente, avança, recua, acredita, não acredita, uma hora está na igreja, outra hora está no mundo, e aquela coisa louca. Deus não tem essa vida para você. Evangelho é plenitude. Tiago, como assim plenitude? Está me faltando recurso. Como assim plenitude? Está me faltando X coisa, está me faltando Y coisa, está me faltando uma série de questões aqui nesse plano. O Evangelho é plenitude de convicção. O apóstolo Paulo, que sofreu, apanhou, foi preso, apedrejado, náufrago, injustiçado. Esse cara, ele diz assim: eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Em Deus, você não perde nada que não deveria ter perdido. Em Deus, você não perde nada do que não deveria ter perdido. Já o que é que eu perco em Deus? Você perde em Deus apenas o que você deveria perder. Você perde em Deus apenas aquilo que te faz mal. Você perde em Deus aquilo que te destrói. Você perde aos pés do Senhor aquilo que não vem de Deus, mas aquilo que o Senhor preparou para você, sendo fiel a Ele, nunca vai se perder. Essa plenitude que nós temos não é ter dinheiro na conta para tudo o que nós precisarmos o tempo inteiro. Essa plenitude que nós temos não é vencer todos os desafios profissionais sempre, nunca ter uma derrota profissional. Essa plenitude diz respeito a uma total convicção de saber quem Deus é, de saber quem eu sou nele
e de saber para o que eu fui chamado, para o que eu sou chamado. Todas as vezes que você lidar com a tentação, não tente medir o benefício daquela tentação. O que é que eu posso ganhar? O que é que eu posso perder? O que é que eu posso isso? O que é que eu posso aquilo? Tudo bem, se você está começando agora, talvez, quem sabe, isso funcione para você por um pouco período de tempo. Mas é preciso começar a olhar todas as tentações com a seguinte régua: será que isso se encaixa nos princípios de Deus, sim ou não? Porque essa resposta já responde todo o restante para você. Ei, meu irmão, minha irmã, quero orar com você nesse momento. Eu espero que você receba de coração aberto essa palavra que o Senhor está falando conosco. Amém? Vamos orar junto, mas antes de orar, eu quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e vem com a gente que todos os dias, segunda a sexta, às 7h30 da manhã, a gente começa o dia mergulhando na palavra de Deus. E amanhã nós vamos encerrar a nossa série sobre a tentação de Jesus. Nessa sexta-feira, vem com a gente que vai ser bênção. Em nome de Jesus, deixa um like aqui nesse vídeo. Inclusive, você que é novo ou nova por aqui, no comentário fixado tem um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado, sem conversas paralelas. Não enche a sua caixa de WhatsApp. É unicamente para te ajudar a ser constante. Então, lá todos os dias eu envio o link dos devocionais. E neste mesmo comentário fixado tem também o link da nossa comunidade do discipulado. A gente tem um processo lá de discipulado, mentoria, crescimento à luz da palavra de Deus. E é lá que nós aprofundamos, que nós iniciamos aqui nos devocionais. Vem com a gente para a comunidade também. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Senhor Deus, te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu te agradeço por essa direção, eu te agradeço por cada vida que aqui está. Eu te peço, Deus, nos ajuda a irmos a lugares profundos em Ti, Senhor, para podermos entender as coisas como o Senhor entende. Guarda o nosso coração, ó Deus. Não permita, Pai, não nos permita cair em tentação. Senhor Deus, eu oro pelo meu coração, o coração de quem está aqui meditando nessa palavra nesse momento, para que o Teu Santo Espírito nos sustente, nos fortaleça, nos guarde e nos dê discernimento em tudo que vivemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente. Olha, antes de sair daqui desse devocional, deixa nos comentários qual foi a parte, qual foi a frase que mais te ensinou aqui nesse devocional. Os comentários são uma bênção. Eu sempre faço questão de ler, curtir e responder todos. Inclusive, quem tiver alguma dúvida sobre algo que foi abordado no devocional, não só nesse, qualquer devocional. Já tive uma dúvida sobre isso. Tive uma dúvida sobre o significado de tal coisa, sobre essa questão da Bíblia aqui. Coloca nos comentários que eu faço questão de responder também, tá bom? Tamo junto sempre, gente. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.